pessoal, beleza? Eu sou a Luana e aqui estamos em mais um episódio do Desafio das Séries. Sempre lembrando que tem outros canais com conteúdos incríveis sobre séries participando também. O arroba de todo mundo tá aqui na descrição, então logo depois que você ver esse vídeo você pode ir lá conhecer os canais, que eu sei que você também vai se identificar com eles porque todos têm conteúdos muito bons. E o tema dessa vez é uma série que foi cancelada, mas não deveria. Que sinceramente foi bem difícil de escolher, porque assim, tá tendo muita série cancelada ultimamente. Mas eu escolhi falar de uma queridinha aí que todo mundo ficou revoltado, que é Anne with an E. Ela foi cancelada injustamente sim, até porque a gente sabe que existia mais história pra ser contada. Inclusive ficaram várias coisas em aberto nessa última temporada. E é por isso que aqui eu resolvi falar dos principais pontos que aconteceram nos livros e que eles poderiam ter mostrado na série caso houvesse mais temporadas. Mas é claro, eu só vou falar sobre os principais pontos, porque nos livros eles acompanham a história da Anne até os 40 anos dela. Fora que ainda tem livros mais focados nos filhos dela, no qual ela não é o foco da história, obviamente, mas ela também faz algumas aparições e ela aparece até os 75 anos. Então assim, tem muita coisa pra contar, é por isso que eu vou falar só os principais fatos que aconteceram. Se for pra gente dizer aí quais livros a série conseguiu adaptar, no caso, ela não chegou nem a adaptar o primeiro livro por completo. Isso porque o primeiro livro acompanha a vida da Anne dos 11 aos 16 anos, só que assim, tem várias coisas que aconteceram nesse primeiro livro que não foram mostradas na série. Muito provavelmente, é claro, pela série ter sido cancelada. Um exemplo de uma coisa muito importante que acontece no final do primeiro livro e que não foi mostrado na série é a morte do Matthew. E é claro que eles não fizeram isso na série porque ficaria um final muito triste, sendo que a gente nem teria uma continuação. Então, tipo assim, só por ser o final da série já foi muito triste. Então imagina se um personagem querido também tivesse morrido. Então o Matthew, ele faleceu no final desse primeiro livro de um infarto. Isso porque ele descobre que o banco ali no qual ele e a Marilla guardavam todo o dinheiro deles foi à falência. E após descobrir isso, ele tem um infarto e acaba falecendo. Lembra também que no final da série a Anne acaba indo pra uma faculdade? Pois é, no livro isso também acontece, só que o Gilbert ele vai pro mesmo lugar que ela. Só que ela vai pra conseguir uma licença de ensino. Na verdade, vários colegas dela também vão pra esse lugar estudar. E na verdade, uma das únicas que não vai é a Diana. Mas é claro, com a morte do Matthew, as coisas acabam mudando e ela resolve voltar pra casa e ser professora em alguma escola próxima ali de Avonlea. E quem estava sendo o professor da escola de Avonlea, né, era o Gilbert. E depois que ele fica sabendo que a Anne quer ficar próxima da Marilla justamente pela morte do Matthew, ele acaba desistindo do cargo dele e cedendo pra Anne, já que ele sabia que ela queria ser professora numa escola próxima. Isso porque a escola que ela seria professora não era tão perto assim da casa da Marilla, então ela teria que trabalhar durante a semana e voltar pra Avonlea nos finais de semana. Sabendo disso, então, o Gilbert cede o lugar dele pra ela. E detalhe, é só a partir daí que os dois realmente começam a ser amigos, ou seja, bem no final do primeiro livro. Agora vamos para as principais coisas que poderiam ter acontecido caso a série fosse renovada, porque tem bastante coisa no segundo livro que eles poderiam sim ter adaptado pra série. Então vamos lá falar sobre esses principais pontos aí. O primeiro, né, ele se chama Anne de Green Gables e o segundo é Anne de Avonlea. Nele a Anne já começa lecionando ali na escola de Avonlea e surgem dois novos personagens que eu acho que teria sido muito legal da gente ver na série, que são os gêmeos Dave e Dora. Esses gêmeos, eles são filhos de um primo da Marilla e a mãe deles acaba falecendo e a Marilla tem que tomar conta deles por um tempinho. Dizem que uma coisa muito legal desse segundo livro é que a Anne acaba se redescobrindo como uma professora, porque ela vê o lado bom de ensinar e ela realmente gosta disso. Porém, ela também acaba enfrentando várias dificuldades ali com os seus alunos. E adivinha só, nesse segundo livro, uma outra morte acontece também, e essa morte acaba mudando o rumo das coisas. Quem acaba morrendo dessa vez é o marido da Rachel, né, a melhor amiga da Marilla, que inclusive aparece bastante ali na série. E ela até é muito engraçada e tudo mais. Então, depois que o marido dela acaba morrendo, ela vai viver com a Marilla. E assim, a Anne, vendo que ela não vai ficar sozinha, ela acaba decidindo retornar pra faculdade. Eu não sei como eles teriam mostrado isso na série, porque a Anne, nos livros, né, primeiro ela consegue uma licença de ensino, né, pra poder ser professora e ensinar as crianças. Então ela já teria que ter uma certa idade, já que esse livro acompanha a vida dela dos 16 aos 18 anos. Mas eu creio sim que a Amy Beth com certeza daria conta disso. Dito isso, a gente vai para a história do terceiro livro, que é Anne da Ilha. E nessa história ela já começa ele voltando aos estudos junto com o Gilbert e mais uma galera
galera. E mais uma vez, em mais um livro, a gente tem a morte de um personagem bem querido. Eu não sei o que acontece no livro, que eu acho que em cada um vai morrendo algum personagem importante ali da história. E nesse terceiro livro, quem acaba indo pra cova dessa vez é a Ruby. Cara, eu não consigo imaginar a Ruby morrendo, sabe? Ela é tão fofinha na série, ao mesmo tempo que às vezes ela é bem irritante também, mas eu gosto bastante da personagem. E eu não consigo imaginar ela tendo um final tão trágico assim. Mas o que a gente fica sabendo nos livros é que ela acaba morrendo de tuberculose logo após encontrar o amor da vida dela. Ou seja, pelo menos isso, né, esse sonho que ela tinha, digamos assim, ela conseguiu realizar antes de partir. O que só deixa a história mais triste, sabe? Tipo, ela encontrou o amor da vida dela e logo depois ela morreu, cara. Como assim? Seria bem triste de a gente ver isso acontecendo na série. Agora, falando de Anne e Gilbert, é uma lenga-lenga pra esses dois ficarem juntos até nos livros. Inclusive, eu acho que demora até mais. Porque no terceiro livro, depois de eles terem desenvolvido uma amizade e tal, ele finalmente pede ela em casamento e ela rejeita ele. Sim, ele acaba pedindo ela em noivado, só que ela tá bem confusa com os sentimentos e ela não acha que ela é apaixonada por ele a esse ponto, e por isso ela acaba dizendo não. É claro, o Gilbert acaba ficando de coração partido e inclusive eles se afastam, né? Até por isso eles não iam continuar uma amizade normalmente logo depois de ela ter recusado o pedido de noivado do garoto, né? E nesse mesmo livro surge um outro personagem novo que é o Roy. Ele estuda no mesmo lugar que a Anne e é descrito como um garoto moreno, bonito e de gestos poéticos. Algo que, é claro, combina muito com a nossa personagem. É claro, ela acaba ficando encantada ali com o Roy e 2 anos depois que eles se conhecem, ele acaba pedindo ela em noivado. E novamente ela acaba recusando mais uma proposta de noivado, porque na verdade ela vê que ela nem gosta tanto assim do Roy, e o que ela vê nele é a idealização de um garoto perfeito que ela tinha na infância. Então ela vê que ela só se apaixonou por essa ideia de personificação que ela tinha na infância dela. Então, depois de recusar, ela acaba voltando pra Green Gables. Nesse meio tempo, o Gilbert acaba ficando gravemente doente, e é só aí que a Anne percebe que ela realmente tem sentimentos verdadeiros por ele. Então ela acaba ficando com medo de que ele morra e não saiba o quão importante ele é pra ela. Mas é claro, ele se recupera e depois de um tempinho eles vão dar uma caminhada e finalmente ficam noivos. Ah, e uma outra coisa também bem importante que acontece nesse terceiro livro é sobre a Diana. Ela dá à luz ao primeiro filho dela. E antes que você pergunte aí nos comentários, não foi com o Jerry. Pois é, infelizmente ela não fica com ele, pelo menos no livro. Ela acaba se casando com o Fred Wright, que é o melhor amigo do Gilbert. E na série nem tem isso, né? Acho que o Gilbert nem tem um melhor amigo ali. Mas no livro, esse Fred é o melhor amigo do Gilbert e a Diana acaba casando com ele. E também uma coisa muito legal, é claro que como ele e o Gilbert eram melhores amigos, ele acaba sendo o padrinho de casamento deles. E a madrinha, adivinha só quem é? A Anne, obviamente, né? Porque ela também é a melhor amiga da Diana. Eu não sei como eles adaptariam tudo isso na série. Eu acho que não teria como acompanhar tanto assim a vida dos personagens. E tão além assim, né? Com a Diana casada, a Anne também. Mas eu acredito sim que teria muito mais história pra contar na série. Mesmo que não fosse dessa mesma maneira. Fora que seria muito triste a gente ver o Matt ou a Ruby morrendo. E é claro que tudo que eu falei aqui foi muito, mas muito resumido mesmo. Só pra vocês terem uma ideia do que mais ou menos aconteceu. E também eu falei só até o terceiro livro, né? Porque Anne tem 6 livros. E acompanha até os filhos dela, com o Gilbert e tudo mais. Se vocês quiserem, eu posso também falar sobre os outros e trazer os principais pontos dele. Então comenta aqui caso você queira. Ou também eu posso focar na vida de outros personagens, como por exemplo a Diana. Porque nesse vídeo mesmo eu só quis focar ali na Anne. Até porque senão seria tipo infinito. Se você gosta de Anne with an E e sente saudades da série, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque volta e meia eu posto vídeo sobre essa série pra gente matar um pouquinho da saudade que ela deixou. Também não esquece de conferir o canal da galera que tá aí na descrição, tá bom? Todos eles têm conteúdos muito incríveis e muito bons. E também focado em séries, então eu tenho certeza que você vai gostar. Também não esquece de deixar seu like embaixo pra apoiar mais vídeos assim aqui no canal. E caso você queira ter um contato mais próximo, me segue lá no Insta, o link tá aí na descrição. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e até mais!